Bom, decidimos iniciar o trabalho pelas nomenclaturas para contextualizar melhor. Aqui eu trouxe a imagem de um motor de quatro tempos e um motor de Otto, para vocês verem onde fica cada peça. O motor de dois tempos é um pouco diferente desse. Ele possui o conjunto pistão, biela e virabrequim, mas é diferente. Agora eu vou explicar um pouco sobre cada uma dessas peças. O bloco do motor é basicamente o corpo do motor, é onde ficam todas as outras peças. Geralmente é construído de ferro fundido e podem ser adicionados outros elementos para melhorar essas propriedades. Cabeçote é a parte superior do motor, é onde acontece a combustão, é onde ficam as válvulas de ignição, a válvula de emissão e a válvula de escape. Cárter é a parte inferior do motor, é onde fica o óleo lubrificante e o virabrequim. O óleo lubrificante ajuda a melhorar o funcionamento do virabrequim e também a resfriar o motor. Os motores de dois tempos não possuem cárter, então muitas motos que tinham motor de dois tempos precisavam de uma mistura de óleo e combustível para funcionar corretamente. Portanto, muitas motos já não utilizam mais motor de dois tempos. Pistão é a parte móvel da câmara de combustão, recebe a força de expansão dos gases queimados transmitindo a biela por intermédio de um pino de aço. É em geral fabricado em liga de alumínio. Eu vou usar o exemplo da seringa. O pistão seria basicamente a parte da seringa que empurra o remédio, no caso, o pistão empurra o combustível. Biela é a parte do motor que liga o pistão ao virabrequim. É fabricado de aço forjado e divide-se em três partes: cabeça, corpo e pé. A cabeça é presa ao pistão pelo pino e o pé é ligado ao virabrequim através de um material de fricção chamado casquilho ou bronzina. Virabrequim. Este motor propriamente dito, o qual na maioria das vezes é instalado na parte inferior do bloco, recebendo ainda as bielas que lhe imprimem o movimento. O virabrequim fez um movimento angular, subindo e descendo as bielas. Válvulas. Existem dois tipos de válvula, a válvula de admissão e a válvula de escape. A válvula de admissão é por onde entra o ar que se mistura com o combustível. A vela solta a faísca, causando a combustão, que se transforma em gases que são liberados pela válvula de escape. Alta ignição. Em razão das altas temperaturas na câmara de combustão ou octanagem correta da gasolina para a taxa de compressão do motor, algumas vezes o efeito autoignição pode ocorrer. Pontos quentes no interior da câmara passam a fazer o papel da vela de ignição, incandescendo a mistura ar-combustível antes mesmo de a vela de ignição iniciar o processo através da centelha elétrica. Uma vela com grau térmico muito alto para a situação em que o motor está sendo utilizado pode também ser um motivo da autoignição. Resumindo, é quando uma peça do motor superaquece, geralmente do cabeçote, fazendo o papel da vela e causando a combustão. A autoignição é muito prejudicial ao funcionamento do motor. O superaquecimento pode destruir a câmara de combustão, em alguns casos, causando furo na cabeça dos pistões ou mesmo sua fusão com o cilindro. Avanço. O efeito de avanço acontece quando a vela solta faísca antes do ponto morto superior. As pessoas fazem isso para melhorar a performance do motor, mas nem sempre isso acontece, porque precisa de uma distância considerável entre o ponto morto superior e o avanço para funcionar. Ah, caso isso não aconteça, acaba causando uma pressão muito forte sobre o pistão e quebrando a biela. Avanço. No automóvel, o avanço pode ser de três tipos: a vácuo, centrífugo ou eletrônico. Os dois primeiros, absolutamente mecânicos, atuam diretamente sobre o distribuidor, sendo passíveis de erro operacional. O terceiro tipo de avanço, o eletrônico, existe na memória do sistema de comando da ignição, ou que é bem mais moderno e comum atualmente, na central eletrônica que comanda a injeção e ignição simultaneamente. Agora eu passo a palavra aos colegas. Bom, pessoal, então vou falar sobre a classificação dos motores a combustão interna, né? As definições e os conceitos. No século XIX apareceram os primeiros motores a combustão interna. Nestes, o combustível é queimado dentro do próprio motor e seu aparecimento provocou um rápido desenvolvimento mecânico. Esses motores levaram vantagem sobre as máquinas a vapor pela versatilidade e eficiência. Menor peso por cavalo, funcionamento inicial rápido e possibilidade de adaptação a diversos tipos de máquinas. Então, o desenvolvimento dos motores, né?
aconteceu a partir de 1960. Primeiro motor construído por Lenoir, potência de 1 CV, trabalhando com gás de iluminação. Já em 61, construído por Otto e Langel, o motor que comprimia a mistura de ar e gás de iluminação com ignição por uma centelha elétrica. Já em 72, construído também por Otto, através do estudo de rochas, né? O motor combustível com gás de carvão ou gasogênio, com ignição por centelha elétrica ainda. Já em 89, foi a primeira aplicação do motor do ciclo Otto em veículos, utilizando-se como combustível gasolina. Já em 93, o diesel descreveu um novo motor no qual a ignição da mistura ar mais combustível era feito por compressão. Então, os motores modernos, eles foram divididos por motores de ciclo Otto e motores de ciclo diesel. Os motores de ciclo Otto utilizavam combustível de baixa volatilidade, como a gasolina e o álcool. Para ignição, necessitam de centelha produzida pelo sistema elétrico. Já os de diesel utilizavam como combustível o óleo diesel. A informação do combustível injetado sob pressão na câmara de combustão ocorre pela compressão do ar e, consequentemente, elevação da temperatura. Então, como conceitos gerais, né, os motores a combustão interna são aqueles em que o combustível é queimado internamente. Um mecanismo constituído por pistão, biela, virabrequim é que transforma a energia térmica, calorífica, em energia mecânica. E são máquinas térmicas motoras nas quais a energia química dos combustíveis se transforma em trabalho mecânico. O fluido de trabalho consiste nos produtos de combustão. Então, falando um pouquinho sobre o motor superior, ponto morto superior e ponto morto inferior, a gente pode ver que essas posições são onde o êmbolo muda o sentido de movimento, estando no seu máximo e no seu mínimo. É onde ele faz o movimento para realizar essa compressão e poder fazer com que funcione o motor. Dando sequência, então, ao nosso trabalho sobre motores a combustão interna, vou falar um pouquinho sobre cilindrada e volume morto. A cilindrada, ou volume de deslocamento do motor, ou também como é conhecido, volume varrido do motor, é definido como o volume usado no deslocamento da peça móvel em uma câmara hermeticamente fechada durante o movimento unitário, ou seja, é o movimento do pistão dentro do cilindro do motor. Essa relação, ela tem uma relação direta com a potência do motor, onde um motor de potência 1.0 significa que esse motor ele tem 1.000 cilindradas, ou seja, cada cilindro desse motor tem capacidade de 1 litro por rotação. Então, se eu tenho um motor 2.0, ele vai ter capacidade de 2.000 cilindradas. Isso indica que esse motor ele possui cilindros maiores e também uma capacidade maior de torque. A cilindrada, então, é o volume de deslocamento do pistão do ponto morto superior até o ponto morto inferior, multiplicado pelo número de cilindros que esse motor tem. Esse cálculo, então, se dá através dessa fórmula. V igual a π vezes d ao quadrado, vezes h, vezes n, dividido por 4, onde V significa a cilindrada expressa em centímetros cúbicos, litros ou polegada cúbica. D significa o diâmetro do pistão em centímetros ou polegadas. H significa o curso do pistão, do ponto morto inferior até o ponto morto superior. Ele se dá em centímetros ou polegadas. E N são o número de cilindros, então, que esse motor tem. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como calcular a cilindrada de um motor. Então, temos aqui um motor de 6 cilindros, cada cilindro tem um diâmetro de 10 centímetros, e o curso do embolo, então, ali seria de 120 milímetros, ou seja, o deslocamento desse pistão do ponto morto inferior ao ponto morto superior é de 120 milímetros.
Aí ele pergunta, então, qual seria a cilindrada desse motor em centímetros cúbicos. Para calcular essa cilindrada, então, a gente vai usar aquela formulazinha ali que eu havia comentado no slide anterior. V igual a π vezes d ao quadrado, vezes h, vezes n, dividido por 4. Logo, eu vou ter V igual a π vezes 10 ao quadrado, né? Onde 10 ali é o D, né? Então, vezes 12 centímetros, que é o deslocamento, vezes 6, que é o número de cilindros, então, que tem esse motor. Logo, eu vou ter V igual a 22.619,4. Isso dividido por 4, eu vou ter, então, ali 5.654,8 cilindradas por centímetros cúbicos. Volume morto. O volume morto é o espaço livre que fica acima do pistão quando está no ponto morto superior. Ou seja, quando o pistão do motor ele está no ponto mais alto, ele está no limite superior dele, fica um espaço entre o topo, entre o cabeçote e o pistão. Esse espaço que fica ali é chamado de volume morto, né? É onde ocorre a mistura do combustível, do oxigênio e da faísca da vela, onde gera aquela explosão que faz com que o pistão se movimente. Então, isso aí, esse espaço é conhecido como o volume morto do motor. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso colega. Octanagem. Octanagem mede a capacidade da gasolina de resistir à detonação, ou a sua capacidade de resistir às exigências do motor sem entrar em alta ignição, antes do momento programado. Então, a octanagem consiste na resistência à detonação de um determinado combustível utilizado, no caso, em motores de ciclo de Otto. Quanto mais elevada a octanagem, maior será a capacidade do combustível ser comprimido, sob altas temperaturas, na câmara de combustão, sem que ocorra detonação. Os valores de octanagem em um combustível variam, né? Havendo um índice mínimo para o bom funcionamento de cada veículo, os valores inferiores ao estabelecido podem provocar a destruição do motor. Então, é importante, né, utilizar um combustível de boa octanagem. Autoignição. Define-se pela temperatura mínima em que ocorre uma combustão, a explosão, sem uma fonte externa de ignição, a centelha elétrica, que seria a vela do veículo, né? A vela de ignição. Somente pela alta temperatura aplicada, quando o simples contato dos vapores com o oxigênio do ar já é suficiente para estabelecer, no caso, a combustão, a explosão, né? A detonação, também conhecida como uma batida de pino, que é aquele barulhinho que a gente escuta, né, de vez em quando. Alguns veículos, até os veículos de autoescola, a gente escuta ali numa lomba, aquele barulho, parece uma batida de pino, uma batida de aço, né? Na verdade, não é uma batida de aço, é uma batida de pino. É uma, é o que acontece dentro do cilindro. É uma explosão antes do tempo, né? Seria, no caso, uma batida de pino, provocado principalmente pelo combustível adulterado de baixa octanagem. Pode ser um problema na explosão do cilindro, né? Mas também pode ser o resultado de uma mistura pobre ou não homogênea, ignição adiantada, que é esse o caso, ou superaquecimento do motor. Leva a perda de potência e pode causar sérios danos ao motor, dependendo da sua intensidade e persistência, como eu falei anteriormente. Aqui a convenção, né, no caso, a isotano puro tem octanagem 100 e o heptano puro tem octanagem 0, né? Tudo varia. É um índice de octanagem. Aqui é a taxa de compressão, né? No caso, esses são os 4 tempos do motor, né? O primeiro tempo é o curso de admissão, o segundo é o curso de compressão, o terceiro tempo é o curso de combustão e expansão, ou expansão no caso, e o quarto é o curso de escape, no caso. Aí no lado tem uma imagenzinha aí, um GIF ilustrando os 4 tempos. A taxa de compressão é um conceito intrínseco aos motores de combustão interna.
indica quantas vezes a mistura entre o ar e o combustível, ou simplesmente o ar aspirado, motor a diesel, para dentro do cilindro pelo pistão. É comprimido dentro da câmara de combustão antes que se inicie o processo de queima. Assim, o motor a gasolina, que tenha especificado uma taxa de compressão 8.1, por exemplo, indica que o volume aspirado para dentro o cilindro foi comprimido 8 vezes antes da centelha da vela iniciar essa combustão, no caso, né? Do ponto de vista termodinâmico, a taxa de compressão é diretamente responsável pelo rendimento térmico do motor. Assim, quanto maior a taxa de compressão, melhor será o aproveitamento energético que o motor estará fazendo do combustível consumido. Por esse motivo, os motores a diesel consomem menos do que os motores a gasolina, funcionando com uma taxa de compressão altíssima, de 17 por 1, e pode variar até 22 por 1, no caso, de diesel aspirados. Geram a mesma potência consumindo menos combustível. Então, é melhor, é mais aceitável, né, a combustão pelos motores a diesel e é mais preferível. Até porque o motor a diesel ele funciona de uma forma ah, melhor do que o motor a gasolina, né? Mas não é o caso da explicação do trabalho em si, mas é uma notinha do rodapé. Até porque o motor a diesel ele funciona, ele pode rodar o Brasil inteiro sem desligar. Isso é um fato interessante, né? A gasolina já nesse ponto já não tem esse mesmo índice, né? Há limitações físicas e técnicas para uma simples ampliação da taxa. No primeiro caso, ocorre a dificuldade de obtenção de câmaras de combustão minúsculas. Já a seguinte apresenta restrições quanto às propriedades do combustível, técnicas, o qual cada um suporta compressão antes de se autoinflamar a octanagem, no caso, né? A taxa de da compressão, no caso, é dada por essa formulazinha. A cilindrada do motor mais o volume de câmara de combustão, que é sobre volume da câmara de combustão. E essa aqui também, a cilindrada do motor e o volume da câmara de combustão, que é o volume morto, tem isso aí, as fórmulas.